Olá, tudo bem? Como vamos? Espero que todos vocês estejam bem, na paz do Senhor. Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao final. Sodoma e Gomorra. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma. E Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim. Senão, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. Olha que nós estamos falando de uma cidade, de um bairro. Em um bairro não havia 50 justos. A cidade praticamente era toda pecadora. E Abraão respondeu e disse: eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás a cidade pela falta de 5? E ele disse: se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: se porventura se acharem 40 ali. E ele disse: não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: ó, não sei ir o Senhor, e eu falarei, se porventura se acharem 30 ali. E ele disse: não o farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 20. Ele disse: ó, não sei ir o Senhor, se ainda eu falarei somente esta vez, se porventura se encontrarem 10 ali. Ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Na cidade não tinha 10 justos. 10 justos era quase uma família, não tinha uma família inteira justas. Pode ter sido só 9 que tinha, mas enfim, não tinha 10 numa cidade total. Aleluia, Senhor, que nós não sejamos como Sodoma e Gomorra, que a nossa cidade seja uma cidade frutífera, com a raiz fundada na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Curtam, compartilhem e comentem. Até a próxima.